Meus irmãos, vamos ao nosso estudo de Apocalipse 19. Vou pedir para você abrir aí a palavra de Deus. Apocalipse no capítulo 19. Eu vou pedir para você deixar aberto aí o livro de Apocalipse 19 e nós vamos lendo então de acordo com a exposição, até para economizar um pouco de tempo também. Bom, o que nós temos agora em Apocalipse 19 é o encerramento da sexta vez que João vai recontar a história da salvação. Ok? Você deve se lembrar que Apocalipse ele é um livro então telescópico, em que João conta 7 vezes a mesma história. Não é um livro que começa ali no capítulo 1 e termina ali no capítulo 21. Você percebe que o mundo acaba pelo menos 7 vezes ali neste livro. Ok? Então você tem blocos. É um livro telescópico. João às vezes olha da perspectiva dos céus, em relação ao fim de todas as coisas, em relação à morte e o domínio do Cordeiro, Jesus Cristo. Aí daqui a pouco João olha para a perspectiva da própria igreja, a respeito do final de todas as coisas. E assim ele vai olhando de cada perspectiva. Às vezes ele olha da perspectiva dos ímpios, a respeito do final de todas as coisas. De repente ele olha da perspectiva do trono celestial para o fim de todas as coisas. Ok? Apocalipse então é um livro cíclico, um livro telescópico. Quando João olha de uma determinada perspectiva, você tem várias características. Daqui a pouco ele olha de outra perspectiva e ele vai acrescentando mais características, vai enriquecendo a narrativa. Quando você olha para aquilo que nós temos no Oriente, uma das formas de eles conseguirem fixar uma instrução, uma história na cabeça das pessoas, era através do processo de repetição. Este processo de repetição, João aplica aqui, segundo a vontade de Deus, aplica para nós no livro de Apocalipse. Por isso o livro se repete 7 vezes, de várias perspectivas. Se você ler Apocalipse dessa maneira, você vai ler de uma forma muito mais saudável, você vai compreender muito melhor o livro que você está lendo, tá bom? O que nós temos agora no capítulo 19 são 2 ceias, ok? 2 ceias. Em uma delas, você é participante, você é o convidado, eu sou o convidado, né? Estamos ali como participantes. Na outra ceia, aqueles que não quiseram, aqueles que rejeitaram a ceia como participantes, como convidados, eles são a ceia. Capaz, pastor? Isso. Em uma, nós somos convidados. Na outra, nós somos a ceia. Em uma, nós comemos e nos alimentamos. E na outra, somos devorados, pastor. 2 ceias agora estão no capítulo 19. Antes de nós entrarmos nesse capítulo 19, eu queria repassar com vocês aquilo que nós aprendemos até agora. Nós só temos o capítulo 20, o capítulo 21, para terminar Apocalipse. Capítulo 20 e 21 agora é a destruição do diabo. João dedica um capítulo só para ele, só para a destruição do diabo, e dizer como será esse desenrolar, ok? Antes de chegarmos lá, eu queria repassar com vocês
os tempos históricos que nós estamos vivendo, tá bom? As promessas que precisam se cumprir antes da chegada de Cristo, antes da sua segunda vinda. Primeiro, nós temos o avanço do Evangelho em todo o mundo. O Evangelho que nós pregamos aqui, ele vai avançar e ele vai ser ensinado, proclamado, anunciado no mundo inteiro, através da televisão, através do rádio, através da internet, através dos missionários. Este Evangelho, que é o Evangelho do Reino, ele vai alcançar o mundo todo. Quando alcançar a última pessoa, o último crente, o último eleito, então Cristo retorna. Quando será isso, pastor? Não sabemos. Ele apenas deixou características, marcas de quando ou como estaria aquele dia. Tudo bem? É isso que nós temos. E estas marcas são o seguinte: assim como o Evangelho avança, a maldade avança junto. Então Jesus está dizendo assim para nós, Mateus 24 e em Apocalipse: existe um avanço do Evangelho e existe um avanço, um aumento da maldade, de forma exponencial. Então, conforme vai se aproximando os últimos dias, você verá certas atrocidades que antes você nem imaginava. Eu nem imaginava. Talvez os mais novos aqui, talvez vão ter um pouquinho de dificuldade para ver isso acontecendo. Mas quando nós tínhamos lá 10, 11, 12 anos, aqui aqueles que têm 50, né? Os que já estão beirando aí os 50, sabem exatamente do que eu estou falando. Retroage um pouco do tempo, para você era alguma coisa muito estranha ver um pai matando um filho, ver um pai estuprando um filho, uma filha. Isso veio numa crescente de lá para cá. Hoje, nos nossos dias, isso está assim, uma coisa louca, né? Você não via tantos assassinatos da forma como nós estamos vendo hoje, tantas atrocidades, né? Esquartejamento. Hoje virou uma coisa normal. Só vai lá, mata, esquarteja, põe num saco de lixo, joga no lixo o corpo da pessoa. Você percebe coisas assim. A atrocidade vai aumentando. Conforme esta atrocidade vai aumentando, o amor da igreja, a paixão da igreja vai esfriando. A igreja vai olhando para essa maldade e ela vai sendo afetada por causa dessa maldade. O amor de quase todos de Jesus esfriará. Ele não está falando do amor do mundo. O mundo nunca teve amor. Está falando do amor dos eleitos, do amor da igreja. Porque a maldade vai aumentando, o amor da igreja isso vai afetando a igreja de uma forma que ela não vai percebendo, né? Ela vai sendo confrontada com essa maldade e ela vai, então, o seu amor vai morrendo. Esfriamento, então, do amor, aumento da violência. Você percebe nesse aumento da violência aí, por exemplo, alguma coisa, vou trazer alguma coisa mais perto para nós aí, daqueles que têm um pouquinho mais de vida, que nem eu sou novinho ainda. Mas, por exemplo, no nosso tempo, era estranho você dizer assim que um aluno bateu no professor. Era, não era? O professor falava, o aluno baixava a cabeça. Não era assim no nosso tempo? E hoje, os professores aqui presentes que o digam. Dependendo do que falar, o aluno joga cadeira no professor. Violência. Aumento gratuito da violência. Aumento da violência, esfriamento do amor. A igreja vai sendo seduzida pelo dragão, pelas filosofias do mundo. Isso vai acontecendo. A igreja vai sofrendo cada vez mais para sobreviver. Chegam o anticristo
E o falso profeta com as suas heresias, com a sua mentira, com igrejas mentirosas, você já deve estar vendo um monte delas por aí. Que é uma marca de uma igreja mentirosa, você olha na frente dela, está a foto do pastor e da esposa dele. Acabou. Certo. Heresia. É o homem como ícone. Naquela igreja o homem é o ícone. Não é Cristo o ícone. Naquela igreja o homem é o ícone. Pronto. Afaste-se desse tipo de igreja. Não vou nem citar nomes aqui. Afaste-se desse tipo de igreja. Ok? Aquele homem, aquela mulher está ali para atrair pessoas para eles e não para Cristo. Isso é falso profeta já em andamento no mundo. Heresias, falso evangelho. E então chega o anticristo. Nesse tempo de grande dificuldade, chega aí um anticristo, com poder bélico, poder militar nas suas mãos. Ele também vai ter poder político nas suas mãos, poder de fazer guerras, no momento que quiser. Vai ter autoridade também sobre o falso profeta, sobre a falsa religião. Com o aparecimento do anticristo, a igreja vai sofrer o que nós chamamos de a grande tribulação. Jesus disse que esse é um momento como nenhum outro. É um momento como nunca houve sobre a face da terra. O que eu estou dizendo para você então é que aquilo que nós estamos vendo agora aqui, a progressão da maldade, isso vai aumentar ainda mais, isso não vai diminuir, isso vai progredir ainda mais. Conforme isso progride, o amor da igreja esfria, chega um homem da iniquidade chamado o anticristo, o poder político, o poder militar, e vai começar uma grande tribulação sobre a igreja. Jesus disse que é uma tribulação como nunca se viu antes. De tal maneira será essa tribulação que Deus vai abreviar o tempo. Talvez da tribulação, talvez o tempo como nós conhecemos em 24 horas, Deus abreviará o tempo por causa dessa grande tribulação. Dentro dessa grande tribulação, Jesus volta. Aparece visível nos céus. Os céus vão se desenrolar como um pergaminho, vai se abrir. E você e eu, assim como Estevão, vamos olhar e vamos ver o trono de Deus nos céus. E Jesus descendo com os seus anjos. Milhões e milhões de anjos. E Cristo entre eles. Nesse momento em que Cristo está descendo, o céu se abriu, nós estamos vendo Cristo e seus milhões de anjos, os mortos em Cristo ressuscitam, e nós com estes mortos subimos para a presença de Cristo nos ares, não é no céu, é nos ares, entre as nuvens. Formar-se-á então uma grande multidão, e dali nós vamos olhar para baixo, e nós então vamos ouvir a voz de Cristo dizendo assim para os anjos: juntem todos esses que estão marcados com a besta, juntem a besta, o falso profeta, o dragão, lancem todos fora. Não há luta, há uma palavra, há uma sentença. Jesus não luta, não aparece lutando contra essas coisas, em nenhum momento. O que aparece é uma palavra poderosa, uma sentença final. E então a gente olhando para baixo e vendo tudo aquilo, Apocalipse 19 vai mostrar que nós vamos receber uma outra ordem. Se alegrem. Se alegrem. Estão vendo tudo queimando, tudo acabando? Se alegrem, porque a vitória chegou. Tenham alegria. Encerra-se então a grande tribulação, e então a igreja agora
está com o Cordeiro, está com Jesus Cristo em um casamento. Apocalipse 19, então, diz: olha, tem dois banquetes, tem duas ceias. Uma é a ceia do Cordeiro, uma é a ceia em que você participa, e a outra ceia, capítulo 19, você é o banquete de abutres, de corvos, de águias. Você é o banquete, se você não estiver na ceia. Quando nós olhamos então para este momento, este avanço de tristeza, de tribulação, de violência, eu espero que você tenha percebido que isso está aumentando sempre, a ganância está aumentando, políticos, etc, etc. Você pode olhar para a violência também, como a própria Covid-19 e outras doenças que estão varrendo aí o globo, sem muita importância que está sendo dada e que são muito piores do que a Covid-19. Você pode olhar para tudo isso como uma violência sempre crescente e algo de fato está acontecendo. E você diz assim: pastor, como encontrar paz num tempo assim? Como encontrar esperança? Talvez você esteja sofrendo de algumas coisas dessas na sua vida. E você faz essa pergunta que é extremamente relevante: como encontrar paz nesse tempo? Como encontrar esperança? Como encontrar tranquilidade? Como encontrar refrigério? O livro de Apocalipse é um livro de refrigério, é um livro de esperança, é um livro de consolo para tempos assim. Você já olhou para o Apocalipse assim? Como um livro de consolo, um livro de refrigério para tempos assim? Daí vem a relevância do livro que nós estamos estudando. Se ele é um livro de conforto e nós estamos vivendo em tribulação, aonde está então a característica principal desse livro? Conforto, consolo. Né? Você já olhou para esse livro assim, como um livro de conforto, de consolo? Quem já tinha olhado assim? Já tinha, Juninho, olhado assim para esse livro? Um livro de consolo? É um livro que tem muitas imagens, né? E às vezes a gente se confunde nessas imagens. João está olhando para a igreja e está dizendo assim: ó, fica tranquilo. O fim dos impérios mundiais, o fim da perseguição, o fim do sofrimento vai acabar, fica tranquilo. A perseguição, então, da igreja é uma das marcas de Apocalipse. Eu gostaria de dividir com vocês aqui, nessa manhã, um padrão que eu percebi no livro de Apocalipse, que Deus dividiu comigo, estudando esse livro, e eu percebi um padrão nesse livro, e é um padrão muito interessante. Eu percebi isso ontem à noite, e eu queria dividir com vocês esse padrão, e que a gente percebe aí no capítulo 19 esse padrão. Primeiro, em Apocalipse, a igreja aparece como sendo perseguida, não é? E este sofrimento da igreja é um sofrimento temporário. Igreja perseguida, sofrimento temporário. Igreja sendo perseguida pelos ímpios, alegria temporária dos ímpios. Igreja sendo perseguida, igreja com sofrimento temporário, alegria temporária dos ímpios, enquanto perseguem a igreja. Ok? Dá para perceber isso? Juízo de Deus contra os perseguidores da igreja. Sofrimento eterno dos ímpios. A alegria da igreja com este juízo de Deus. A alegria eterna da igreja. O padrão é assim: igreja, sofrimento temporário; ímpios, alegria temporária. Juízo de Deus contra os perseguidores. Igreja, alegria eterna; ímpios, sofrimento eterno. Perceberam o padrão que a gente nota em Apocalipse? E eu percebi isso ontem à noite, até que não tinha percebido isso, mas percebi isso ontem à noite.
A mensagem então de alegria e de tranquilidade para mim e para vocês é a seguinte: olha, fique calmo, descansa. O teu sofrimento, a tua angústia, a tua tribulação, ela é o quê? Eterna. Não, temporária. A tua alegria será eterna. O teu sofrimento, temporário. A alegria dos ímpios, temporária. Sofrimento, eterno. Às vezes a igreja olha distorcido para essas coisas e não compreende aquilo que está aguardando por ela. Capítulo 19 tem uma palavrinha-chave. Nem vou ler ainda esse capítulo, senão a gente não vai entender. A palavrinha-chave desse capítulo 19 é boda. Casamento. Tudo bem? E a imagem que tem no capítulo 19 é a imagem de um casamento judaico. A imagem do casamento judaico que está aqui no capítulo 19. Eu gostaria de mostrar para você como é este casamento, antes ainda da gente entrar no capítulo 19. O casamento judaico, ele começa com um noivado, ok? É um compromisso. Muitas vezes envolve até mesmo um contrato civil assinado ali entre o noivo e a família da noiva. Começa-se com esse noivado. É o compromisso de que haverá o casamento. Essa é a primeira fase. Este noivado, às vezes, se confunde para nós como um namoro. Ok? Por isso nós precisamos entender muito bem o namoro. Namoro na Sagrada Escritura não existe. O que existe é um compromisso do quê? Casamento. Eu começo a namorar com o compromisso do quê? Casar. Então eu só vou namorar para casar. Por isso que eu pego no pé da turma aqui da igreja. E vou pegar mesmo. O cara chegou com o namorado aqui, eu já pergunto: e aí, meu amigo, não vou casar quando você? Opa, calma, comecei a namorar agora. Não, você não começou a namorar. Você noivou para casar em algum tempo. Não é assim? Aqui está a imagem, a primeira fase do casamento judaico. Segunda fase é aquilo que nós chamamos de intervalo. O noivo está em casa, a noiva está na casa dos pais e existe aí um intervalo em que o noivo está trabalhando e a noiva, pastor, se preparando. O noivo está trabalhando, está angariando recurso financeiro para o dote, para pagar o pai, a família da noiva. Essa é a segunda fase. Terceira fase é uma fase que nós chamamos de procissão. O noivo, então, já conseguiu o recurso financeiro, a noiva já está preparada, ok? Agora existe uma procissão, e essa procissão tem que ficar gravada na sua cabeça. Você vai ver isso no capítulo 19 em um outro formato. O noivo reúne todos os seus amigos, parentes, toda a sua família e vai na direção da casa da noiva, com todos esses amigos, com todos esses parentes, uma grande procissão em alegria, e vai buscar esta noiva. Para o quê? Para uma festa. Para uma festa. Terceira fase. Dá início então a essa festa, alegria, todos se alegrando. Quarta fase, bodas. O noivo agora, junto com esses amigos, com essa família que ele juntou, pega a noiva, leva para a sua casa. Quarta fase, pegou a noiva, agora trouxe para casa, junto com os amigos. E agora sim eles estão unidos. Ok? Vou dar para vocês agora a imagem e a tipologia que nós temos no capítulo 19. Cristo é o noivo. A igreja, eu e vocês, somos a noiva. Cristo é o noivo, a igreja, a noiva. Cristo aparece nos céus
com milhões de anjos e com os santos que já morreram, do Antigo e do Novo Testamento, todos os crentes no Senhor. E ele vem e busca a noiva e leva a noiva para casa. Deu para entender isso? Não? Maria, ficou confuso? Se você prestou bem atenção, você viu aqui a tipologia, né? As 4 fases do casamento judaico e a forma como Cristo vem, busca sua noiva e leva sua noiva para cá. Quem são os amigos do noivo? Os anjos, os santos, os crentes do Antigo e do Novo Testamento, aqueles que já morreram, vêm dos céus e agora, com cantoria, com alegria, com procissão, e leva a noiva para casa. A imagem do casamento judaico é agora utilizada aí no capítulo 19. Vamos então ao capítulo 19? Pastor, agora dá. Olha lá comigo apenas os versos de 1 a 3, capítulo 19. Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo, perceba a multidão cantando nesse casamento, né? Aleluia, salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez, aleluia, e a sua fumaça sobe para todo o sempre. O que nós temos aí nos versos de 1 a 3 é o julgamento daquela que nós chamamos de a grande meretriz. Quem é a grande meretriz? A Babilônia, o sistema do mundo, a filosofia, os ímpios. São aqueles que, vendo a destruição da Babilônia, estavam chorando por causa dos seus negócios. Lembram lá como nós falamos do capítulo 18 de Apocalipse? Sabe o que Deus nos mostra aqui nesses primeiros 3 versículos? Que a igreja vai comemorar a destruição do mal. Aqueles que faziam a igreja sofrer acabarão. Outra coisa que Deus nos mostra aqui nesses 3 versos é: nenhum mal ficará sem julgamento. Nenhum pecado ficará sem julgamento. Deus julgará os poderes mundiais, vão entrar em colapso. Deus julgará o poder político. Deus julgará o poder religioso, aqueles que ensinam heresias, aqueles que ensinam a mentira, né? Estes homens destas igrejas que você olha por aí, você sabe que são mentirosos, serão todos julgados. Essa terra então vai entrar em colapso. Os versos de 1 a 3 mostram o colapso de todos os inimigos de Cristo, de todos os inimigos da igreja, de todo o mal. Todo este mal vai acabar. Isso não traz alegria para o nosso coração? Em saber que um dia todo o sofrimento vai acabar? Toda perseguição, toda mentira, toda maldade, não traz alegria para o nosso coração? Traz ou não traz? O que vocês acham? Traz, seu João, ou não? Saber que um dia todo o mal vai acabar? Traz alegria ou não? Saber que um dia você não estará mais sendo perseguido por pessoas, ouvindo mentira de pessoas. Saber que um dia o seu corpo agora não será mais alvo de doenças. Traz alegria para você ou não traz? Olha para aquilo que está nos versos 17 até 21 comigo. 17 ao 21. Então vi um anjo posto em pé no sol, e ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se à grande ceia de Deus, para comer carne de quem? De reis, carne de comandantes,
carne de poderosos, carne de cavalos, carne de cavaleiros, carne de todos, livres, escravos, pequenos, grandes. E vi também a besta e os reis da terra com os seus exércitos. Eles estavam reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves dos céus se fartaram com as carnes deles. Aqui, os homens maus, aqueles que foram marcados com o sinal da besta, são a ceia. Servem de alimento para corvos, para águias, para todo tipo de ave que você imaginar. Aqui então, nestes versos, Deus nos mostra, para nos dar alegria, que o mal terá um fim. Aquele mal que é tratado no livro de Jó, agora aqui em Apocalipse, Deus diz: olha, terá um fim. Você deve sofrer com algumas doenças no seu corpo, e você encontra tranquilidade, encontra esperança, encontra paz aqui. Quando Deus diz para você assim: olha, essa doença com a qual você luta não entra para as bodas, não entra no céu. Segunda coisa, nós temos um coro celestial, versos 4 a 6. Olha aí comigo, o coro celestial, versos 4 até 6. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus todos vocês, os seus servos, todos os que temem, os pequenos, os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como fortes trovões, dizendo: Aleluia, porque reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu já ensinei para vocês que a figura dos 24 anciãos que aparece no livro de Apocalipse é a totalidade da igreja, ok? Você tem 12 tribos no Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo Testamento. Juntos formam a unidade da igreja, do Antigo Testamento e do Novo, 24. Indicando que a igreja deve sempre se prostrar apenas para Deus, nunca para outros poderes. A igreja nunca deve se prostrar para poderes políticos, nunca deve se prostrar para outros poderes espirituais que não seja o próprio Deus. E Deus, versos 4 a 6, aparece aí então, reinando. Versos 7 e 8, vamos olhar aí a celebração desse casamento, que eu acabei de ensinar para vocês. Versos 7 e 8. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. A noiva dele já se preparou, já está pronta. A ela foi permitido se vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Duas coisas são as vestes da igreja. Primeiro, os atos de Cristo, depois, os atos da própria igreja. Ok? Nós fomos salvos com o propósito de, primeiro, santificação, separação do mundo. Segundo, boas obras. Não existe crente que não tenha boas obras. Não existe crente que não tenha boas obras. Pastor, o ladrão da cruz, eu já preguei para vocês nesse texto, virou missionário. Boas obras. Não existe crente que não tenha boas obras.
Se não tiver boas obras, não estará vestido adequadamente. Se não tiver boas obras, não estará vestido adequadamente para o casamento. O vestido da igreja aqui, então, duas coisas: as obras de Cristo e as obras da igreja. Linho finíssimo, preparada, pronta, ataviada, noiva do Cordeiro. Diante disso, sabendo que a igreja sempre precisa ter boas obras, eu cito para vocês também aquilo que nós encontramos em Tiago. Você tem fé? Tem, Tiago. Deixa eu dar uma olhada nas tuas obras aí para ver se você tem fé mesmo. A fé nunca está o quê? Sozinha. A fé nunca está sozinha. Segundo Tiago, a fé está sempre acompanhada de boas obras, acompanhada de serviço. Olha que maravilha! Quais as obras suas, meu amado irmão? Quais as obras suas, minha irmã? Até aqui, então, a celebração desse casamento aparece como a igreja estando pronta, ataviada, com boas obras. A igreja entendeu que ela foi salva para as boas obras, foi salva para a santidade de vida. Ela não é salva pelas boas obras, ela não é salva pela sua santificação. Ela é salva para as boas obras. Gerson, desliga tudo, meu irmão, senão tira a atenção do povo. Versos 11 e 16, a chegada do noivo, a chegada do Rei dos Reis. E a gente finaliza aí, nesses próximos 5 minutos, que a gente ainda tem a chegada do Rei dos Reis. Olha lá comigo, versos 11 até o 16. Vi então o céu aberto e eis um cavalo branco. O cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco puro. Da sua boca saía uma espada afiada, com ela ele feria as nações. Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Até aí, verso 16 ainda. No seu manto, na sua coxa, está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos compreender essa imagem desse noivo? Esse noivo, então, vem buscar a noiva, como naquele casamento judaico que eu expliquei para vocês. Esse noivo vem com seus amigos e derrota os inimigos. Ele vem com seus amigos e busca a noiva. Esse noivo vem e reina sobre tudo e sobre todos. As características desse noivo são muito interessantes. Verso 12 diz que os olhos dele são como olhos de chama. Não é que sai fogo do olho de Jesus, não, tá? Não é que sai uma espada da boca de Jesus, não é assim, ok? Quando o texto diz que os seus olhos são como chamas de fogo, significa olhos perscrutadores. Significa que ele não perde ninguém de vista, ele não esquece ninguém para trás. Essa é uma das questões. A outra questão é que ninguém pode se esconder dele. Ninguém pode se esconder e ninguém pode esconder-se dele. Esconder os seus sentimentos, esconder os seus pensamentos, esconder aquilo que sente. Ninguém pode se esconder. Ele enxerga tudo, ele sabe tudo. Esse olhos de chama está ligado com a onisciência de Jesus, aquele que conhece tudo.
aquele de quem não sai nada de diante dos seus olhos. A melhor imagem é aquela dos cabelos. Lembra daquela imagem dos cabelos? Até mesmo os cabelos da cabeça estão contados. Essa é a melhor imagem da onisciência, do poder de Cristo. Segunda coisa, Cristo é maior do que nós podemos compreender. Verso 12 fala de um nome que não se conhece. Jesus é maior do que nós podemos compreender. Deus é maior do que nós podemos compreender. Quando nós falamos em teologia, geralmente os nossos alunos lá do seminário dizem que teologia é o estudo de Deus. Não é. Talvez você vai ouvir também isso por aí. Não é. Não, não. Por quê? Porque Deus não pode ser estudado. Eu e você podemos ser estudados. A dinâmica dos olhos, o coração, os pulmões, pâncreas, cérebro, ouvido, olfato, boca, células podem ser estudadas. Deus não pode. Então o que é teologia, pastor? O estudo daquilo que Deus revela sobre si mesmo. Portanto, teologia é um estudo sempre inacabado. De repente você não gosta de teologia, pastor, eu não gosto de teologia. Pois é, mas no céu é teologia para tudo que é lado. É estudar sobre aquilo que Deus mostra sobre si mesmo, sobre aquilo que Deus revela sobre si mesmo. É isso que nós estudamos. E nos céus, Deus vai revelar sobre si tanta coisa que nunca será exaurido, nunca chegará ao final. Por exemplo, um dia você vai casar. A Renara casou com o presbítero Everton ali. Ela conhece muito bem o presbítero Everton. Pode dizer assim, eu conheço tudo do Everton. O Everton pode dizer, eu conheço tudo da Renara. Ou o seu João e a dona Inês, aí, mais de 30 anos de casamento, o seu João pode dizer, não, eu conheço tudo da dona Inês. A dona Inês pode dizer, não, eu conheço meu marido. Não será assim em relação a Deus. Quando diz que Cristo tem um nome que ninguém conhece, significa um nome que ainda não foi revelado, um nome que nós ainda não conhecemos, uma forma, uma característica que sequer nós somos capazes de pensar aqui. Ok? Jesus então é maior do que nós podemos compreender. Terceiro, Jesus está vestido em dignidade, verso 13. Se você observar ali, as vestes dele estão salpicadas de sangue. Essa mesma imagem aparece de novo em Isaías. São duas coisas essa imagem. Primeiro, o sangue dele mesmo, na cruz do Calvário, ok? Segunda coisa, o sangue que enquanto ele pisava os inimigos, salpicou as suas vestes. Nós lemos nos capítulos anteriores que o sangue dos ímpios formava como que um mar de sangue. Você deve se lembrar desse estudo aí. Então este sangue que está aí nas vestes de Cristo indica dignidade. Dignidade que ele tem, porque morreu na cruz, redimiu os seus escolhidos, os santos de Deus, e dignidade que agora ele tem também para pisar os seus inimigos, santidade que ele tem para fazer isso. Este é o noivo. Este noivo tem uma palavra poderosa para criar e para destruir. Verso 15. Quando você lê aí, a gente já vai encerrar. Quando você lê aí que ele tem uma espada afiada que sai da sua boca, essa espada é a palavra. Quem aqui assistiu lá o filme da Marvel, lá dos Vingadores? Lembra no final, quando o Homem de Ferro pega a manopla do infinito e faz assim? O que acontece com os inimigos? Viram fumaça. Você vê o pó se desfazendo diante da tela ali. Essa estalar de dedos pode ser aplicado àquilo que Cristo vai fazer. Não existe luta contra os inimigos de Cristo. O que existe é um massacre. Jesus manda e eles simplesmente se desfazem. Eles simplesmente são
desfeitos, não há um combate, ok, militar, não há nada disso, não há uma luta corporal, não tem nada disso. Ele manda, a espada afiada é poderosa, ela cria e ela também tira a vida, ele manda e tudo então se desfaz. Este é o nosso noivo, este é aquele a quem nós servimos. Por fim, verso 16, está aí o símbolo do rei, do governador supremo. Ele tem na sua coxa escrito seu nome. Viu aí, verso 16? Este é um símbolo de alguém que governa de forma suprema. Quando nós chamamos ou vemos Deus no Antigo Testamento sendo chamado de Adonai, okay? Em algumas Bíblias você pode ler isso, significa aquele que governa. Adonai significa aquele que governa. Jesus agora traz na sua coxa essa imagem, aquele que governa, aquele que é o rei dos reis, Senhor do universo, agora está para buscar a sua igreja e para acabar com aqueles que são os inimigos da igreja. Onde é que nós encontramos, meus amados irmãos, alegria e felicidade no Apocalipse? Saber que um dia Jesus vai colocar fim a todo mal. Saber que um dia Jesus voltará e vai nos buscar. Saber que um dia estaremos para sempre com Ele e vamos desfrutar desta comunhão, e a gente nunca vai exaurir aquilo que Jesus pode nos ensinar. É por isso que eu digo para vocês aqui, falei sobre isso agora em Provérbios 1, aprender a conhecer o coração das autoridades. É isso que nós vamos fazer no céu, aprender a conhecer o coração de Cristo. Há muitas pessoas que não querem aprender, não querem ser ensinadas, mas nos céus é isso que vai acontecer, seremos ensinados para sempre. Que você possa pensar sobre isso, que você possa meditar nisso. E eu termino com essa pergunta agora para você. Provérbios nos fala de dois caminhos, lembra? Eu encerrei com vocês falando sobre dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. Apocalipse 19 fala igualmente de dois caminhos. O caminho onde você participa da ceia e o caminho onde você é a ceia. O caminho onde você desfruta, come, se alimenta de tudo aquilo que Deus tem para você, agora nos céus, uma imagem, né? Ou o caminho onde você é devorado. Qual é o caminho que você está seguindo? Em que caminho que você está hoje? O caminho do compromisso, da fidelidade, ou o seu caminho? Vamos nos colocar em pé, vamos pensar sobre isso um instante. Eu gostaria que você pensasse sobre a sua própria vida, sobre aquilo que você tem feito, as suas obras, onde está depositado a sua esperança, qual o caminho que você tem seguido, qual caminho você está trilhando agora. Deus, a nossa oração, Pai, a partir da instrução que o Senhor nos dá em Tua Palavra, é para que o Senhor sonde os nossos corações. O Senhor nos conhece. Nos ajuda, Senhor, a olharmos para o nosso próprio caminho e vermos, ó Deus, em que caminho é que nós estamos seguindo nesse momento. Se é o nosso caminho ou se é o Teu caminho, Pai. Se é o caminho da perdição ou se é o caminho da bênção, Deus. Se é o caminho da maldição ou se é o caminho, ó Deus, da graça. Ó Deus, se é o caminho da ceia em que nós somos participantes ou se é o caminho onde nós somos a ceia, Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sondar os nossos corações, a perceber, ó Deus, que o tempo desse mundo se apressa, ó Pai, e que o Senhor voltará na pessoa de Cristo Jesus para buscar a sua igreja para aquele grande momento de alegria em comunhão eterna com o Senhor. Deus, eu quero ser encontrado entre aqueles que estarão para sempre com o Senhor na ceia.
Ó Senhor, eu não quero preservar em mim os meus próprios caminhos, o meu próprio pecado, não quero amar mais o meu pecado do que amo ao Senhor. Ó Deus, não quero amar mais a violência do que amo ao Senhor. Não quero amar mais as coisas deste mundo, o conforto deste mundo, as riquezas desse mundo do que eu amo o Senhor. Quero ser encontrado para sempre na Tua presença, Pai. Ajuda-me, Deus. Enquanto ensino os meus irmãos a não ser encontrado eu mesmo reprovado diante do Senhor. Que o Senhor cuide de mim, sonde o meu coração, a minha mente, os meus olhos, a minha fala, Deus. Que eu dê ao Senhor, ó Deus, sempre aquilo que eu tenho de melhor, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor avive sempre o meu coração. Que eu esteja sempre apaixonado pelo Senhor, pela Tua obra, ó Deus. Sempre amando o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Sempre guardando os Teus mandamentos e confrontando, ó Deus, todo o erro com a palavra do Senhor. Que o Senhor seja com todos nós no dia de hoje, Pai. Que o Senhor nos desperte, abra os nossos olhos. É em nome de Jesus, Papai, que nós oramos. Amém.